Bom dia, meu povo! E aí? Hoje é um lindo dia para quê? Para aprender história. E aí, como é que vocês estão? Não, eu não enlouqueci. Todo mundo aqui está se perguntando, meu Deus, por que que a Roberta colocou tartaruga ninjas? E a professora endoidou, foi? E começou assim, só porque é sexta-feira, ela tá achando que pode pirar na batatinha, literalmente, e colocar tartarugas ninja pra gente. É não. Eu vou trazer para vocês hoje, da melhor maneira possível, o assunto sobre o renascimento. E tem coisa melhor do que começar esse assunto lindo, maravilhoso, gostoso, com esses quatro carinhas que na década de 90 piravam a cabeça da criançada. Eu tô falando desses quatro caras aí. Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. E esses caras, as quatro tartarugas ninjas mais famosas da história, eles não são só tartarugas ninja. Vocês estão ligados que esses caras são os representantes dos quatro maiores pintores da Idade Moderna, de um dos momentos mais inspiradores, mais motivacionais e mais tops da gente trabalhar. Nós vamos falar do renascimento artístico e cultural, que a mídia, a tecnologia, ai meu Deus, como eu adoro estar viva nessa época, trouxe para personificar esses quatro homens geniais que foram Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo, na imagem dessas quatro figurinhas aí inéditas. Dizem as más línguas, não sei se é verdade, que cada uma das tartarugas ninjas, cada uma delas, tinha uma característica que realmente existia no seu muso. Assim, será? Era muso? Deve ser, muso, né? Não sei. Só sei que eu gostava muito. De quem que eu gostava mais? Leonardo. Leonardo era o que mais me inspirava. Talvez, será que não foi isso? Lá atrás, eu pequenininha, Roberta, pequenininha, gorduchinha, sentada na televisão, assistindo as Tartarugas Ninja. Será que não foi isso, hein? Que colocou em mim a semente da curiosidade para o conhecimento, para o saber, para o que aguçou a minha vontade de aprender? Será? Hein? 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 E isso vai acontecer com você, se é que já não aconteceu. Porque, repito, hoje é um lindo dia para aprender história. Tenho certeza que o Henrico falou isso. Certeza absoluta. Galera, eu vou precisar fazer um exame, tá? Por isso que eu não vou estar na aula hoje, de corpo, mas estou aqui com este vídeo lindo para vocês, feito especialmente para vocês, tá? Então, espero que vocês gostem, espero sanar todas as dúvidas. Caso fique alguma dúvida, já sabe, manda mensagem para mim, entra no Moodle, vai no chat, deixa a mensagem. Beleza? Partiu? Vamos embora conhecer um dos momentos mais produtivos, mais diversificados e mais coloridos da história da humanidade. Partiu o Renascimento. Bora! Olha só. Tan, tan, taran, tan, tan. Isso é a música do Power Ranger, né? Não sei por que eu tô com essa música na cabeça. Vamos lá. Renascimento artístico e cultural. Eu começo pelo nome do assunto, tá? Quando a gente fala renascimento, você consegue entender que é algo que estava morto e renasceu, né? Não, não é The Walking Dead, não é os mortos caminhando, beleza? A gente está falando de alguma coisa que foi produzida lá atrás e que as pessoas agora, ou de outro momento, tá? Tentaram trazer à tona novamente, de uma forma um pouco modificada. Vamos dizer, tipo, uma pochete, que ou desgraça para ir e vir, né? Na moda, a pochete ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. É tipo o que fizeram no Renascimento. Pegaram uma coisa que já havia sido criada lá atrás, na Grécia e na Roma, e na Idade Moderna eles vão dar uma roupagem nova. Fechou? Vão pegar características, vão pegar obras, vão estudar a Idade Antiga, a Grécia e a Roma especificamente, tá? Vão estudar a Grécia e a Roma Antiga e vão dar uma roupagem nova. Vão colocar um filtro, vamos assim dizer, né? Em termos de Instagram hoje em dia,
Vamos colocar um filtro, vamos dar uma maquiada legal, mas sem perder a essência que já existia lá atrás no passado, tá? Então é isso. É esse momento que você vai ter aparecendo algumas coisas novas, mas outras coisas que já existiam, mas com uma roupagem diferente. Então, beleza, bora lá. Tan, 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 tan. As origens do pensamento humanista, né? Existem historiadores que vão dizer que o Renascimento ele também pode ser chamado de Renascença, tá? Ou pura e simplesmente de humanismo. Então, a gente pode trabalhar tanto com o termo Renascimento, como com o termo Renascença, e também com o termo humanismo, tá? Mas, geralmente, o termo humanismo é usado como uma característica. Tudo bem, é a característica mais forte, né, do Renascimento, mas é uma característica, beleza? Porém, você pode encontrar assim, por isso que eu quis trazer para vocês, as origens do humanismo. Então, bora ver onde isso começou, tá? O Renascimento, ele acontece na Itália. Nós costumamos dizer que a Itália é o berço do movimento renascentista. Porém, contudo, todavia, cuidado com isso, porque o Renascimento não aconteceu só na Itália. Aconteceu primeiro na Itália, mas ele não ficou restrito à Itália, beleza? Ele começa lá e de lá ele debanda para o resto da Europa, para o resto do mundo. Fechou? Beleza. Acontece primeiro na Itália, por quê? Porque na Itália eles tinham muitos objetos da antiguidade clássica. Eu falo já sobre isso com mais detalhes. Preciso que você lembre que a história está dividida em pré-história e história. Pronto. Vamos pegar a história. A fase da história se divide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Deixa eu fazer assim, fica melhor. Idade Contemporânea. 4 etapas. Esse momento, isso que a gente vai estudar agora, esse movimento artístico e cultural, ele acontece no começo da Idade Moderna. Naquele momento de transição, que o homem está saindo do campo, abandonando os feudos. Lembra disso? Tinha rolado a peste negra na Europa e tinha dizimado, né, muita gente, milhares e milhares de pessoas. Além da peste negra, porque todo castigo é pouco, né? Além da peste negra, também passaram por um inverno super rigoroso. O que plantavam não conseguiam colher. Os senhores feudais e a igreja estão ali cambaleando, perdendo as forças. E o que é que vai ganhando força? A burguesia, o rei e a cidade. Então, é esse momento de transição, de mudança de pensamento, mudança de atitude e novos ares, beleza? Isso vai acontecer nas cidades. O renascimento urbano ele já estava rolando, as cidades já estavam voltando a ficar populosas, né, povoadas, tá? E aí você vai ter alguns movimentos acontecendo, e um deles é o renascimento artístico e cultural. Vale lembrar que o renascimento ele é um movimento essencialmente burguês, tá? É um movimento que transpira a burguesia. Essa burguesia vai estar por trás do renascimento, porque a burguesia precisava dessa nova mudança de pensamento. Ela precisava que as pessoas começassem a tirar da cabeça delas aquela ideia que tem que ficar no passado, da Idade Média, de igreja, de Deus, de fé, e que de Deus explica tudo, e de que Deus é a solução para tudo. Eu não estou falando que ele não é, viu? Estou falando que eles diziam, fique bem claro. Então, eles precisavam disso, precisavam criar essa nova mentalidade, beleza? Fechou. Você já sabe onde surge? Itália. Você já sabe quando surge? Começo da Idade Moderna. Ai, Roberta, eu queria tanto saber o século. Eu lhe digo, a partir do século XVI, beleza? Só que o século XVI é quando acontece o Renascimento, tá? Já está ali acontecendo no auge. Podemos dizer que esse renascimento ele começa, né, a ser
estruturado durante o processo da Revolução Comercial. Essa Revolução Comercial que acontece entre os séculos XIII e o século XIV. Baixa Idade Média. Transição, lembra disso, beleza? O que é que nós temos nesse período? Uma burguesia ascendente, em ascensão, crescendo, precisando se colocar em uma parte daquela pirâmide social. Ela até já está em uma parte, ela está na base, mas ela quer subir. Ela quer chegar ali junto com quem? Com a nobreza e com o clero, que ela não é besta. Essa burguesia tem dinheiro, mas ela ainda não tem poder. E ela não tem poder justamente porque o poder está nas mãos da igreja, nas mãos dos nobres. Então, essa burguesia, ela vai maquinar, tá? Ela vai tramar, vamos assim dizer, formas, meios de tentar subir e retirar da cabeça das pessoas esse pensamento religioso. E era necessário para que ela conseguisse subir. Beleza? Você vai ter ainda nesse período aí, né, que nós chamamos de fim da Idade Média, né, Baixa Idade Média, uma racionalização da administração real, os reis que antes, durante toda a Idade Média, eles deixaram de existir. Agora, na Idade Moderna, voltam com força total. Tá? Então, o que é que a gente vai ter, tá? Essa mudança de paradigma, né, que vai acontecer aí, ela vai ser muito forte, porque a gente vai estar falando de uma mudança de pensamento, de atitudes. Você vai ter a população que vai estar passando de uma produção que era coletiva para uma produção individual. Você vai ter as pessoas abandonando o pensamento teocêntrico e indo em direção a um pensamento antropocêntrico. Não, não é palavrão, não. Não é palavrão, tá? São palavras grandes, mas que têm um sentido. No teocentrismo, você tem coisas que são voltadas para Deus. O centro de tudo, as informações, o conhecimento, toda a produção, ela é voltada para Deus, beleza? Do outro lado, você vai ter o antropocentrismo, que é o que vai acontecer nesse momento. É o que vai estar na boca de todo mundo, é o que todo mundo vai estar querendo produzir. Obras, pinturas, arquiteturas, na literatura, tudo vai estar colocando o homem no centro de tudo, tá? E você vai ter o humanismo, que é a valorização do ser humano. Tudo que o ser humano fizer a partir de agora passa a ser valorizado. Suas emoções, a sua produção, o que ele pensa, o que ele come, o que ele gosta, tudo que esteja ligado ao ser humano passa a ser agora trabalhado constantemente em todos os lugares, beleza? Nesse momento, a gente também vai ter a expansão da leitura, com a invenção da imprensa de Gutenberg. A imprensa, quando eu digo, é o aparelho de imprensa, beleza? Como se fosse uma grande, imensa, gigantesca, enorme impressora, tá? Que você vai lá colocando algumas placas de metal com as letras e você vai imprimindo no papel até formar o livro, o panfleto que você estava querendo fazer, certo? Era muito grande, era gigantesca. Nesse momento, a vida nas cidades, ela estimulava os debates intelectuais. Então, era muito comum você encontrar grandes filósofos, né? Pessoas que tinham acesso à educação, intelectuais, eles indo para as tabernas, ou taverna, onde você estiver, tá? Os barzinhos da época, vamos assim dizer. E ali eles ficavam bebendo e conversando, debatendo, discutindo sobre tudo, tá? O que antes, nos feudos, não era permitido. Tanto pelo trabalho, que era excessivo, né? O cara que trabalhava no feudo, ele trabalhava da hora que o sol nascia até a hora que o sol ia se pôr, que era abarrotado de impostos, como também pela igreja. A igreja ela não deixava que as pessoas pensassem por conta própria. A igreja controlava isso. Só que agora, eles não vivem mais no campo.
Agora, eles não precisam mais da igreja para falar sobre Deus, por exemplo. A Bíblia foi traduzida para a língua local. Aí vai vir as reformas religiosas que vão, além de traduzir a Bíblia para o idioma do seu país, ela também vai dizer que nós temos o direito de ler a Bíblia, de interpretar essa Bíblia livremente. O clero vai ser exposto com todas as suas feridas, com todos os seus erros. Os padres falavam que era pecado trair, os padres tinham amante quando podiam casar. Depois, quando não foi mais permitido, tô com um negócio aqui no olho, minha gente. Depois que não foi mais permitido o casamento, né, entre os dos padres, o que é que eles passaram a fazer? Infelizmente, pedofilia. Alguns continuaram tendo relações, né, mesmo sem a permissão da igreja, e isso foi descoberto por causa dos filhos que apareciam. Então, a igreja estava com muita coisa para ser transformada, ser modificada. E isso fez com que a igreja fosse perdendo cada vez mais credibilidade, tá? Junto com a informação, que agora vai ser muito maior, junto com os debates que vai acontecer. Lógico que a postura da igreja, a postura dos padres, a postura do clero passa a ser criticada. E aí, esse clero não é mais o único que sabe tudo, que sabe todos os direcionamentos de Deus. Não é mais só o único, tá? E lógico, olha que coisa interessante. Justamente nesse momento que o homem começa a ser visto como o centro de tudo, como aquele que também pode saber muita coisa, é século XV. Acontece os grandes descobrimentos, a expansão marítima. A América é descoberta. Você tem noção do que é isso? Para quem vivia na Europa no final do século XIV, chegando no século XV, tá? Entre 1400 e 1500. Eles pensavam que o mundo era a Europa, a Ásia e a África. E ainda assim, a Ásia e a África não era nem toda conhecida. E aí, o ano de 1492, final do século XV, mostra um novo continente. 1500 aparece o Brasil, um país, um território, porque ainda não era um país, tá? Mas um território imenso do tamanho de um continente. Olha quanta novidade, quanta transformação. E tudo isso, eles vão dizer, graças à curiosidade humana. Fica aí que negócio interessante, né? Acho muito massa. É por isso que eu sou apaixonada por história, minha gente. Vamos lá. O negócio do meu olho ainda não saiu, tá aqui coçando que só. Vamos para as características. Características do Renascimento. Lembrando que o Renascimento é um movimento artístico, cultural, filosófico, arquitetônico que vai acontecer no começo do século da Idade Moderna, tá? Entre os séculos XV e século XVI. É uma transformação, não só na produção cultural, mas uma transformação na forma de pensar, certo? E ele tem características muito peculiares, muito específicas dele. Bora lá? Olha só. Primeira característica, rivalizava com o pensamento teocêntrico medieval. É cara pálida. Se você é um artista renascentista, não importa se você pinta uma pintura, um quadro, não importa se você escreve um livro, não importa, que mais? Se você faz uma escultura, a tendência era que você caminhasse para o oposto da igreja. A igreja fala A, você não ia nem falar B, você ia falar Z. Lá no finalzinho. Era o oposto, literalmente, tá? Essa rivalidade do pensamento teocêntrico medieval, ela é mais ou menos mostrando que existem dois caminhos. Você vai ter um caminho que segue a Deus, que coloca Deus no centro de tudo, o teocentrismo medieval, que eles naquele momento estão falando que é ultrapassado, ou então você segue o pensamento antropocêntrico do mundo, do homem, sabe? Você vai valorizar a construção do ser humano, o que ele pensa, o que ele produz, o que ele faz, o que ele sente. É rivalidade mesmo, por isso que eu botei
Um para o lado, outro para o outro. Certo? Fica com isso na cabeça. Geralmente, na Idade Moderna, no Renascimento, quando a Igreja Católica fala uma coisa, os artistas, os filósofos vão falar outra, tá? É sempre assim. Beleza. Essa rivalidade é muito frequente. O que é que nós teremos ainda? Apesar da rivalidade, ele não era um movimento anticristão. Não era. Em nenhum momento, eles negaram a existência de Deus. Não, eles não faziam isso. O que é que eles buscavam? Humanizar Deus. Trazer Deus para mais perto do ser humano. Tirar ele desse, vamos dizer, desse pedestal que colocava ele numa posição muito, muito, muito elevada. Beleza? Então, a ideia não era negar a sua existência, era fazer com que a sua existência se tornasse cada vez mais humana, já que nós somos a sua imagem e semelhança. Beleza? Aqui eu trouxe duas provas de que o Renascimento não era um movimento anticristão, muito pelo contrário. A própria Igreja Católica contratou vários artistas renascentistas, tá? Para pintar dentro da capela. Essa aqui é uma parte da Capela Sistina. Desculpa. Né, do ar fresco que ficava na Capela Sistina. É uma parte, tá? Porque são vários desenhos. Aqui você tem uma outra ação da Igreja Católica, ó, uma catedral, tá? Que também foi obra de artistas renascentistas, lógico, né? Arquitetos renascentistas. Então, a própria igreja contratou esses caras para trabalhar para ela. Eles não eram anticristãos, beleza? Não. A Igreja Católica, inclusive, foi uma das principais mecenas que existiram na Idade Moderna. Roberta, quem eram os mecenas? Os patrocinadores. Indiretamente, sem saber, a Igreja Católica ela estava patrocinando esse movimento artístico que estava acontecendo. É tipo como eu falo para o meu marido em relação ao Seu Jorge. Vocês conhecem o Seu Jorge? Ele canta aquela música, burguesinha, 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 só o filé, burguesinha, burguesinha. Sabe qual é? Esse cara aí. Esse cara é um artista fenomenal, no meu ponto de vista, tá? Do meu e do meu marido. E um belo dia, a gente estava assistindo Faustão, faz muito tempo, muito tempo. E ele questionou, né? Tava o Seu Jorge cantando e tal. E aí o meu marido falou assim, é tão feio ver isso, né? Você vê uma pessoa que intelectualmente é muito inteligente, porque ele é muito inteligente, politizado, e ele fazendo músicas tão pobres, meu marido falou, né? Música tão pobre. Ele tem capacidade de fazer uma música melhor, mais crítica, que aborde, vixe, só para a cachorrada aqui, que aborde temas mais profundos, tal. Aí eu disse pro meu marido, né? Eu disse, né? Realmente, mas tá ligado que todo mundo tem conta para pagar, né? Então, você às vezes produz algumas coisas para poder gerar dinheiro e poder pagar as contas. E depois que tiver com a conta toda paga, com a comida na mesa, com tudo certinho, aí você vai produzir aquilo que de fato lhe enche a alma, que faz você, sabe, se apaixonar. Os artistas renascentistas, eles precisavam disso também. Essa comparação que eu faço. Eles estavam fazendo um movimento de crítica à igreja, eles estavam fazendo um movimento de crítica aos reis absolutistas, mas eles precisavam se alimentar, eles precisavam comprar a tinta, a tela, que ia pintar os outros quadros. Então, eles faziam serviços para a Igreja Católica, como esses. O dinheiro que eles recebiam, uma parte, eles investiam na construção, na criação de obras críticas à Igreja, de obras críticas à burguesia não, de obras críticas à monarquia absolutista. Se ligou? Porque eles tinham que se manter. Então, eles vendiam o trabalho para a igreja e com o dinheiro da igreja, eles faziam outros trabalhos que criticavam a própria igreja. Lógico que a igreja não sabia disso, né? Ela não sabia, tá? Que fique bem claro. Bora lá, continuando. Deixa eu ver o tempo. Como eu falei para vocês, eles tentavam fazer uma humanização do divino, tá?
eles não eram anticristãos, eles não criticavam, eles não negavam a existência de Deus, beleza? Valorizavam o saber laico, né? Solto, despregado de conhecimento religioso, desassociado de pensamentos ligados ao governo da época, tá? Ué, deu bug. Valorizavam o classicismo, e aí eu falei para vocês lá no comecinho que eu ia explicar depois, chegou a hora, não é de apagar as velhinhas. A história, ela se divide em 4 momentos, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós estamos em qual momento? Idade Moderna. Eles não sabiam que existia a Idade Contemporânea, tá? Então, o que é que eles fizeram? Né? Os artistas renascentistas. Eles olharam para o passado, para uma época que eles consideravam uma das melhores da história, que é a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, nós temos 2 povos que são muito marcantes, que são os gregos e os romanos, tá? Por isso que a gente coloca aí Antiguidade Greco-Romana. Esses artistas, eles vão olhar para o passado diretamente para a Grécia e para Roma e vão tentar trazer de volta tudo aquilo que eles achavam tão belo, tão rico, tão esplendoroso da Grécia e da Roma. Não era muito difícil, né? Porque isso vai acontecer aonde? Na Itália. E a Itália, né? Ela hoje é um país, beleza, né? Roma hoje em dia é uma cidade, mas antigamente Roma era um império. Imagine que quando Roma se transformou em um império, você deve lembrar disso, viu? Já vimos isso lá atrás. Quando Roma se transformou em um império, Roma conquistou quase toda a Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia. Então, os romanos conseguiram guardar muita produção artística e cultural de vários povos. Quando deixou de ser o império, vem para cá, para a Idade Moderna, a Itália aparece como um país, a Itália tinha muito material guardado. Então, era mais fácil para eles, inclusive, se debruçar, vamos assim dizer, em cima de criações dos gregos e dos romanos, porque na Itália tinha muita coisa guardada, muito material histórico sobre essa época. Beleza? Eles vão fazer uso da perspectiva, é uma inovação, né, que eles vão trazer para os quadros, para as pinturas. Trouxe aqui para vocês uma imagem que vai abordar. Botei, não foi? Botei. Uma imagem que vai abordar essa perspectiva. Deixa eu clicar, que eu não tinha dado zoom. Tá aqui, ó. Quando você pega essa imagem, é um desenho perfeito, né? É uma pintura. Desenho não, Roberta. É uma pintura perfeita. Que se tivesse pintado em uma parede dessa maneira, no tamanho real, eu ouso dizer que uma pessoa vindo na rua tentaria passar direto. Porque ela imaginaria que tinha fim, né? Que ela ia seguir. Você consegue perceber o que está na frente e o que está atrás. Você consegue perceber sombra. Do lado direito, aqui tem um cara, um homem, que está no prédio, né? E você consegue perceber que ele está ali na sombra, está coberto em cima e está fazendo sombra para ele. No meio da rua está sol. Você consegue perceber as nuvens acima. Você tem noção que aqui a gente consegue ver que essa mulher com as 2 crianças, né? Uma criança de mão aqui e outra criança no colo. Ela está subindo as escadas. Olha a sensação de movimento que esse quadro, que essa pintura traz para a gente. É tanta técnica inovadora que foi usada aqui nessa época, na Idade Moderna, que a Idade Média não conhecia. A Idade Média, as obras de artes da Idade Média, as pinturas, era tipo o desenho de uma criança, do tamanho da minha filha de 5 anos. Aquele desenho achatado, que você vai desenhar a casa, bota a casa, aí você quer botar uma árvore do lado, bota a árvore aqui do lado. Aí você quer desenhar um rio passando atrás. Você desenha, mas quando você terminar de desenhar, parece que a casa está aqui e o rio está aqui em cima. Você pega um papel e desenha ali achatado aquilo.
Era assim na Idade Média. Olha o tanto de evolução da Idade Média para a Idade Moderna nesse quadro. É fora do normal, é surpreendente. Eu tenho a mesma sensação olhando esse quadro da sensação que eu tive quando eu aprendi a desenhar no quadro um dado. Um dado. Sabe aquele dado que todo mundo aprende a fazer esse dado na escola, né? Faz um quadrado, aí faz um quadrado embaixo, puxa assim, e você consegue visualizar os lados do quadrado, não é quadrado não, meu Deus, do dado. Você consegue visualizar os lados do dado. É muito, muito legal, uma sensação fenomenal. A mesma sensação eu sinto aqui olhando essa pintura. Ó, você consegue ver o arco lá no final. É espetacular. Vigi que soltaram a cachorrada aqui no condomínio, meu Deus. Perdoem, viu? Coisas de home office. E as duas maiores características do Renascimento é o humanismo e o antropocentrismo. Eu estou indo e voltando nessa tecla várias e várias vezes, não é à toa, tá? É a principal base do Renascimento, o pensamento antropocêntrico, o homem no centro de tudo, e o humanismo. Você, além de colocar o homem no centro, ele vai ser falado por tudo e por todos, ele também é a medida para tudo. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa. Então, é o ser humano para todos os lados, tá? Não é à toa que eu estou enfatizando isso para vocês. Isso é tão forte que eu vou trazer para vocês aqui esta pintura clássica que prega o humanismo, tá? Que é este quadro aqui que eu acho que muitos conhecem. A Origem do Mundo, se eu não me engano é esse o nome dele, tá? De Michelangelo. Aqui você tem do lado direito Deus, do lado esquerdo o homem. Olhe e diga para mim, quem está se esticando para tocar em quem? Quem é que está fazendo força para chegar perto do outro? É o homem ou Deus? Responda aí. Vai, Clarice. Vai, Camille. Quero ver. Diz para mim, pessoal. Henrico, quem é que está fazendo força aí para chegar perto de quem? Deus. Nesse desenho, toda vez eu falo desenho, nessa pintura, você consegue perceber que existe uma inversão de pensamento, que existe uma inversão do pensamento que era muito comum, teocêntrico, para o pensamento antropocêntrico. Só um minutinho, tá? Volto já. Ai, voltei. Vocês viram que eu mudei de cenário, né? Tive que me adaptar porque eu fui expulsa da sala. Mas tudo bem. Bora lá. É como eu estava falando para vocês, tá? Aqui a gente tem uma pintura que deixa muito claro que os valores vão estar invertidos agora, né? Ao invés do homem procurar Deus e ter Deus como a resposta para tudo, agora você vai ter esse homem bem descansado, bem relaxado e o lado religioso tendo que ir atrás dele. Por isso que aqui na imagem Deus está se esticando para tocar no homem, enquanto o homem está lá de boa. Porque agora quem vai à procura vai ser Deus, não vai ser mais o homem. Não estamos entrando no lado religioso, tá? Não é um debate religioso filosófico, beleza? Vamos lá. O renascimento cultural. A gente vai dizer que ele se estende para várias áreas, tá? Você vai ter nas artes plásticas, na filosofia, na ciência, na literatura e no barroco, tá? Das artes plásticas é o que a gente mais fala, né? São os pintores mais conhecidos, tá? Então você vai ter esse renascimento nas artes plásticas acontecendo a partir do século XV e do século XVI. Então você vai ter uma transformação muito forte na pintura, na escultura e na arquitetura, tá? Esse estilo que eles vão buscar é aquele retorno à antiguidade clássica, à Grécia e à Roma antiga, tá? Então, é a busca pelo estilo greco-romano. Vão fazer uso da perspectiva, vão fazer uso da geometria nas suas obras, nas suas construções. E esse renascimento ele vai ser uma negação a toda a produção cultural medieval, tá? Eles vão transformar a produção medieval
em uma imagem negativa, em uma imagem que deve ser esquecida, de que a sua produção não foi boa o suficiente, tá? Eles vão relativizar essa Idade Média, mas eles não vão negar o cristicismo, tá? O cristismo, vamos assim dizer. Eles não vão negar a imagem de Jesus Cristo, eles não vão negar a religiosidade, eles não vão negar a fé, mas eles vão tentar trazer mais para um lado humano, para um lado mais palpável, né? Mais tocável. Eu trouxe para vocês um vídeo que, na realidade, é uma curiosidade sobre um dos pintores mais famosos do Renascimento, que vocês devem ouvir falar, já devem ter ouvido falar, né? Já ouviram falar, com certeza, sem sombra de dúvidas, de Leonardo da Vinci, certo? E, sem sombra de dúvidas, vocês também já ouviram falar da pintura mais famosa dele, que é o marco do Renascimento, que é a Lisinha, a Mona, a Lisa, a Mona Lisa. Todo mundo já ouviu falar, né? Desse quadro imenso, que é bem pequenininho, né? Da Mona Lisa. E aí eu achei um documentário no YouTube, bem pequenininho, tá? Que ele aborda esse cara, esse gênio do Renascimento. Porque é muito interessante a gente falar do Renascimento, porque os artistas, eles passam a ser completos por si só. Eles sabem sobre química, física, engenharia, matemática, astronomia. Os caras sabem tudo, são arquitetos. Eles conhecem uma gama de informação que é necessária para eles produzirem aquele trabalho artístico, para fazer aquele trabalho artístico perfeito, sabe? Inovador, muito para frente da sua época. O que não acontecia na Idade Média. Na Idade Média era muito coletivo, então você ia construir uma capela, você chamava um arquiteto, chamava um engenheiro, aí chamava um pintor para fazer a pintura, né, artística, e vários profissionais em conjunto trabalhavam para aquela obra, para aquela construção. Aqui não, aqui é o cara sozinho, que detém muitas áreas de conhecimento. Diga aí, a inteligência, a capacidade produtiva dessas pessoas. E aí eu trouxe esse vídeo, tá, para vocês. Deixa eu colocar aqui, rapidinho. Ele é curto, relativamente curto, não vou mentir para vocês, não. Deixa eu fechar aqui, a Tartaruga Ninja. Adorava esse desenho, minha gente. Aí meu notebook está travando, né? Para completar, porque é muita coisa aberta e está travando. Deixa eu pausar aqui, eu volto já. Segura. Pronto, voltei. Eu vou colocar esse vídeo, é um vídeo curto de 6 minutos, quase 7 minutos, tá? Falando um pouquinho do Leonardo da Vinci, da obra dele, de quem foi Leonardo da Vinci, para a gente ter uma noção desse cara, que é um dos nomes mais importantes do Renascimento, tá? Eu não vou deixar a imagem, porque eu fico fazendo caras e bocas assistindo. Mas tô por aqui, daqui a pouco eu volto, certo? Vou dar o zoom aqui, vou aumentar a tela cheia para vocês. Prestem atenção, tá? Muito, muito interessante a gente entender esse cara, esse gênio do Renascimento. Muita gente já ouviu falar no Leonardo da Vinci. Quase todo mundo sabe que ele foi pintor, desenhista, inventor, engenheiro, arquiteto, cientista e mais um monte de outras coisas. Da Vinci tinha uma personalidade inquieta. Jorge Vasari, que nasceu em Arezzo e também foi pintor, conta que Da Vinci fazia diversos experimentos, inclusive colocar barbas e chifres em um lagarto que ele tinha domesticado e dar-lhe asas que tremiam quando colocava sobre elas um pouco de mercúrio. Por todas as suas capacidades, inclusive a de cientista extravagante, Da Vinci é considerado um homem genial, um homem renascentista genial. Mas alguém que entendia muito de arte renascentista disse um dia que preferia apreciar os gênios, mais do que tentar explicar a existência deles entre nós, pobres mortais. Leonardo foi, ao lado de Michelangelo, uma das maiores e mais badaladas
celebridades de sua época. Como pintor, ele fazia parte de uma tradição bastante sólida que se desenvolvia na Península Itálica havia pelo menos 2 séculos. Parece que um dos primeiros artistas a terem consciência de que se criava uma arte inteiramente nova foi Giotto di Bondone, um pintor florentino que viveu no final do século XIII e início do XIV. Na pintura que representa o lamento de Maria pelo filho morto, Giotto quis contar uma história sem palavras, como se atores estivessem sobre o palco de um teatro. Sentimos imediatamente que existe ar entre eles e que Giotto utilizou o espaço com grande habilidade, sem esforço. Ele não amontoou os personagens para caberem em uma página, como fez um artista que viveu na mesma época que ele. Quando Leonardo nem era nascido, a perspectiva já havia sido experimentada na arquitetura de Brunelleschi e na pintura de Masaccio. Essa aplicação da perspectiva nas artes é considerada pelos especialistas como um primeiro passo para a conquista da realidade. Ou seja, com ela, tornou-se possível pintar o que o olho vê e criar a ilusão de profundidade em uma superfície plana. Mas, sozinho, esse aprendizado não foi suficiente para solucionar todos os problemas dos pintores. Na verdade, a pintura como espelho da realidade colocou novos desafios aos artistas. O primeiro deles tem a ver com o destaque das figuras sobre um fundo neutro. Observe, por exemplo, uma iluminura do século IX, representando o martírio de Edmundo, e compare-a com o martírio de São Sebastião, feita por Antônio Pollaiuolo no século XV. Olha que interessante, minha gente. Do lado esquerdo, você tem essa pintura medieval e do lado direito você tem essa pintura da Idade Moderna, do Renascimento, né? Do lado esquerdo, você consegue perceber aquilo que eu falei, né? Da ideia de ser achatado, de você ter tudo no mesmo plano, né? Na figura do lado direito, você consegue perceber claramente pessoas em cima de um objeto, imagens ao fundo, o palácio ali de fundo, né? Um rio passando, a árvore. É espetacular as técnicas que foram desenvolvidas durante esse movimento que foi o Renascimento. Note que uma vez que a arte decidiu tornar-se espelho da realidade, não havia como voltar atrás. As colinas e a cidade em ruínas de Pollaiuolo envolvem as figuras no primeiro plano. Sem esse cenário, seus personagens vigorosos pareceriam deslocados e sem vida, mas há ainda mais. Na realidade, como na vida, as figuras não se agrupam harmoniosamente. É o pintor quem tem a tarefa de criar essa harmonia em sua arte. Pollaiuolo sabia disso e provavelmente por isso pintou os 6 carrascos de São Sebastião em posturas variadas, de maneira a introduzir movimento e contramovimento no quadro, como que para contrabalançar a simetria triangular rígida da disposição dos personagens. A solução triangular de Pollaiuolo foi insatisfatória. O retábulo é simétrico e triangular demais, mas a sua pintura mostra que esses eram os novos problemas a serem enfrentados pelos artistas. Muitos, de fato, resolveram esses problemas com talento e beleza. Mas é claro que o genial Leonardo da Vinci desatou esse nó de maneira magistral. Essa é uma das razões pelas quais chamamos Leonardo de gênio. Quando comparamos a pintura final com o esboço, notamos que o artista deslocou o menino do colo da mãe para o chão, substituiu São João Batista pelo símbolo do Cordeiro de Deus, além de conferir maior destaque a Santa Ana, que se tornou o eixo de uma composição triangular graciosa, delicada e dinâmica. Santa Ana observa a filha. O corpo de Maria esconde os ombros da mãe, e seu braço parece se prolongar no do filho, que segura o cordeiro à beira de um precipício. Da Vinci, portanto, nos apresenta uma linhagem que antevê a paixão e a encarnação de Cristo. Genial! Não se pode negar que essa pintura de temática cristã de Da Vinci retoma a tradição italiana, incorporando as conquistas de artistas como Giotto, Brunelleschi, Masaccio e Pollaiuolo. E, como eles, toma decisões com base no estudo e na compreensão racional da natureza para compor sua obra. Uma das principais características do movimento renascentista, tá? A razão, a racionalidade, o pensar sobre aquilo que você vai produzir. Não é só a emoção, agora também precisa ter o raciocínio.
A pintura mais famosa de Leonardo, no entanto, não é essa da Virgem e de Santa Ana, em que ele trabalhou por anos. Quando falamos em Leonardo da Vinci, lembramos logo da inconfundível Mona Lisa. Mas o que há de tão extraordinário nessa pintura? A resposta a essa pergunta, na verdade, não é simples. Há muitas características geniais nesse retrato. Vamos observar duas delas mais de perto. A primeira delas tem relação com a técnica que Leonardo utilizou. Ao tentar copiar as formas que o olho vê em todos os seus detalhes, os artistas acabaram criando formas rígidas, como se as figuras não se movessem ou não respirassem. Botticelli resolveu esse problema em O Nascimento de Vênus, com as vestes esvoaçantes, com a ilusão. Que fantástico! Esse quadro de Botticelli, ele é muito bonito e muito inovador em vários aspectos, tá? As mulheres, elas não eram retratadas nas pinturas. Quer dizer, elas até eram, só que eram as mulheres que tinham aquela ideia muito ligada ao lado religioso. Ou era Maria, ou era Maria Madalena, né? Sempre num ambiente, num local ligado à religiosidade, né? O campo da religiosidade. E aqui nesse quadro, você tem a mulher exposta, desnuda, né? Ela está tapando os seios e o órgão genital com o cabelo e a mão, né? E essa mulher é uma mulher com cabelos claros. A mulher está exposta, ela está no centro da imagem e ela está nua. É algo que batia completamente de frente com os pensamentos religiosos, né? O corpo, ele deixa de ser um pecado, ele passa a ser admirado. E a mulher, ela sai de um panorama de pecadora e passa a ser o centro, aquela que gera a vida. Diga aí que massa. De movimento da água. Nem percebemos que a sua belíssima Vênus tem um pescoço extremamente comprido e os ombros exageradamente caídos. Já Leonardo não precisou sacrificar a forma para obter vislumbres de realidade em sua obra. Ele percebeu que para garantir a forma e pintar com naturalidade, oferecendo a ilusão da realidade ao observador, era preciso atenuar e suavizar o contorno das pessoas ou dos objetos na pintura. Ele criou a técnica do esfumato. Nessa imagem aproximada do rosto da Mona Lisa, percebemos uma outra característica genial da pintura. Leonardo aplicou o esfumato no canto dos olhos e da boca da Gioconda, áreas da face que, como qualquer desenhista sabe, definem a expressão do indivíduo representado. Adicione a isso o cenário ao fundo, em que o horizonte do lado esquerdo aparenta estar muito mais baixo do que o do lado direito. Por que Leonardo tomou essas decisões em sua composição? O efeito de sua tela sobre nós é de estarmos sendo observados por uma mulher que parece viva, que muda um pouco de expressão a cada vez que voltamos a olhar para ela. Por essas e outras razões, a partir de Leonardo da Vinci, os artistas deixaram de se submeter à natureza. Os pintores proclamaram sua independência quando fizeram da natureza uma ferramenta para tornar a arte ainda mais bela e viva. Não se pode negar que para esse gênio que conhecia as propriedades da visão e do olhar como poucos em sua época, os seres humanos eram a maior e mais impressionante obra criada por Deus. Diga aí, fenomenal, né? Vale lembrar, caso alguém queira falar, pense sobre isso, Mona Lisa, apesar de não atender aos padrões que a gente pensa, né? No nosso momento atual de beleza, se bem que não deveria existir padrão de beleza, né? Mas Mona Lisa, ela representa a beleza da época, tá? Era a beleza padrão na Itália daquele momento. E provavelmente o quadro dela foi pedido, né? Foi pedido pelo marido, porque eles estavam trocando de casa. E aí ele queria celebrar esse novo momento da vida deles, né? O marido dela era um comerciante muito rico, um mecena também. E aí pediu que ele pintasse, né, o quadro da esposa, que tinha inclusive acabado de ter um filho. Então esse quadro, ele traz dentro dele várias técnicas inovadoras da época, que é como se ele fosse um resumo, um apanhado geral do Renascimento em si. Como se todas as técnicas que foram projetadas, criadas, pensadas naquele momento, estivessem no quadro da Mona Lisa. Por isso que ele se torna um dos quadros mais importantes da história e dessa fase do Renascimento. Pronto, então bora lá. Falamos já da questão das artes plásticas, né, em relação ao Renascimento. Agora a gente vai abordar um pouquinho de cada característica, né, de cada área, melhor dizendo, que sofreu influência do movimento do Renascimento, certo? Vamos lá.
No campo da filosofia, nós vamos ter muitos filósofos, né, que vão estar criticando a Igreja Católica, vão estar criticando a monarquia absolutista e que vão estar defendendo, né, a busca pelo racionalismo, por conhecimento, por inovação. Então, eu trouxe para vocês aqui esse cara, que é Erasmo de Roterdã. Ele era um padre e um teólogo, tá? E ele defendia a liberdade de consciência. Apesar de fazer parte da Igreja Católica, né, de ser um membro do clero, ele fazia severas críticas à Igreja Católica, ao posicionamento e às atitudes da Igreja. Aqui, deixa eu botar aqui para cronometrar o tempo para não perder. Aqui você vai ter Michel de Montaigne, tá? Ele era um cético, ele não acreditava em muitas coisas, né? Em coisas que não se podiam provar. Ele só acreditava na ciência porque ele conseguia provar aquilo que ele estava defendendo. Então ele duvidava de muita coisa. Para ele, a religião ela servia apenas como um conforto pessoal. Tudo aquilo que a religiosidade pede, né, que o catolicismo pedia, a crença em coisas inexplicáveis, para ele era apenas uma forma que o ser humano tinha encontrado de se confortar, de responder a perguntas que não têm respostas, tá? Então é só uma forma de conforto. Esse outro cara, Thomas More, ele é conhecido pelo livro que ele escreve, que é a Utopia. Esse livro, a Utopia, nesse livro, ele defende uma sociedade que é perfeita, né? Aquela sociedade onde você não tem corrupção, onde você não tem crime, onde não existe desigualdade, tá? Esse tipo de escrita, esse tipo de literatura, né? Esse tipo de filosofia, ela vai ser muito propagada a partir de então, porque se você parar para pensar, a Europa desse momento era uma Europa pós-feudalismo, extremamente desigual, entrando no mundo capitalista, com a burguesia em ascensão, mas ainda assim com a grande parcela da população extremamente pobre e extremamente explorada, que estava querendo, desejando, né, estava ali ansiosa de alguém que falasse aquilo que ela queria ouvir. E uma das coisas que ela queria ouvir era justamente esse termo, igualdade. E Thomas More vai propor isso, tá? Vamos para o lado, travou? Não, da ciência. Na ciência, um dos aspectos mais marcantes é justamente a teoria heliocêntrica, tá? Que é a teoria defendida por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Até então, até meados do século XV, a teoria que existia era a teoria geocêntrica, a teoria defendida pela Igreja Católica, né, que colocava a Terra no centro de todo o universo e tudo girando em torno da Terra. Por que a Terra estava no centro? Por ser criação de Deus. Então, aquilo que é criação de Deus merece o destaque. Galileu Galilei e Nicolau Copérnico vão refutar a teoria geocêntrica e vão dizer que não é a Terra que está no centro. O centro de tudo, todo o universo é o Sol e tudo gira em torno desse Sol, tá? Lógico que a teoria não foi logo de começo, né, de início aceita pela Igreja Católica. Foram chamados de hereges, foram criticados, foram perseguidos. Só lá na frente é que a Igreja Católica ela vem a pedir perdão publicamente, né, por todo o mal que ela fez aos dois. E a teoria geocêntrica cai por terra em definitivo. Se bem que, né, temos aí algumas pessoas afirmando um terraplanismo, é capaz até do pessoal voltar aí a afirmar em um geocentrismo novamente, né? Nunca se sabe. Tem gente que ainda duvida, com toda a tecnologia que nós dispomos no mundo hoje, de que a Terra ela é redonda, né? Um geóide, né? Assim o termo geográfico correto, se eu não me engano. Mas tudo bem, essa teoria foi muito forte, foi muito impactante, tá? E só foi possível chegar até ela através da observação das mudanças, né? Dos astros. Muito massa. A natureza, ela passa a ser vista, analisada, e o homem começa a perceber que ele consegue trabalhar com essa natureza. Muito massa isso.
Em relação à literatura, né, à escrita, você vai ter os maiores escritores da história aparecendo nesse momento. Você tem Miguel de Cervantes com o livro Dom Quixote de la Mancha, né? Você vai ter Luís de Camões com os Lusíadas, você vai ter Shakespeare com várias e várias obras, a mais famosa é Hamlet, né? O que é que tem em comum nessas obras literárias? O ser humano está ali no centro de todas elas. É muito massa, porque você consegue perceber características humanas de fato. Por exemplo, angústias, você consegue perceber o sentimento ali aflorado de amor, de ódio, de paixão, de inveja, de cobiça, de desejo, tá? Acontecem coisas do cotidiano, vamos assim dizer, né, do ser humano, como, por exemplo, traições, interesses materiais. Você vai ter uma característica muito forte, que é o chamado hedonismo, que é a busca, né, a valorização do prazer e do amor, como se fosse essencial para você atingir a felicidade. O que na Idade Média foi muito desvalorizado, o que na Idade Média foi muito criticado pela Igreja Católica, né? Você tinha que se conter, os seus desejos não podiam aparecer, você tinha que ser a pessoa mais contida, mais polida possível. Aqui, agora, nesse momento, aqui agora era um programa, por isso que eu fiz essa cara. Nesse momento, o que você vai ter é todo esse sentimento, toda essa emoção aflorando, vindo à tona e sendo bom, e sendo desejado que isso aconteça, tá? Deixa eu pegar aqui na literatura, né? Quando a gente vai pensar nisso tudo, a gente também tem que pensar da seguinte forma, que é lógico que a Igreja Católica não ficou parada em relação a isso, né? Tudo estava mudando, tudo estava transformando, e a Igreja Católica ela começa a pensar, ela começa a agir, e agir também, numa tentativa de derrubar esse movimento, é uma reação a esse movimento que derruba, né, a própria Igreja Católica. Então, como reação a essas críticas, a própria Igreja ela vai lançar o Barroco. Esse Barroco ele surge a partir do século XVII. É um estilo novo, carregado, denso, pesado, tá? E que vai ser, ele vai representar o alto, o ápice de temas religiosos. Se você observar essa imagem, você percebe que é uma coisa mais escura, né? E é justamente na tentativa de enfraquecer a experiência sensorial que os renascentistas buscavam muito. É tanto que você vai perceber que tem muitas cores. A pintura, ela é feita no movimento renascentista a óleo, né, com tinta a óleo, justamente para trazer essa vivacidade da pele, dos objetos, né, da natureza, que o barroco não vai querer trazer. Então, é uma coisa mais fechada, mais escura, mais densa, que é exatamente para tentar derrubar, enfraquecer essa experiência sensorial que o Renascimento estava causando, tá? Então, você vai ter esse contraste entre o claro e o escuro, com muita frequência nessas obras que foram pensadas pela Igreja Católica numa tentativa de também produzir alguma cultura, né? Alguma manifestação cultural, para não ficar para trás, nem ser completamente apagada pelo movimento renascentista, tá? Eu tinha dado zoom e eu não lembrava. Deixa eu vir para cá. Olha, com isso aqui a gente consegue fechar o movimento renascentista. Eu tenho como proposta para vocês algumas atividades. Peguem o módulo, por favor. Peguem que eu espero, rapidinho, tá? Antes da gente ir para as atividades, eu dei pausa no vídeo para poder colocar vocês aqui dentro de um dos lugares mais famosos e mais representativos desse momento do Renascimento, certo? Que é a Capela Sistina. A Capela Sistina, ela promove um tour virtual, que é isso que a gente vai fazer agora, bem rapidinho. Ela é residência papal oficial lá no Vaticano. Ela foi pensada aos moldes do Templo do Rei Salomão.
E essa capela, ela tem uma concentração de obras renascentistas absurdas, tá? Você encontra aqui pinturas de Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio. A gente vai só dar um passeiozinho aqui só para ver. Se a minha internet ajudar, né? Que a minha internet hoje tá que tá. Ai, que legal. Deixa eu baixar, eu quero aproximar. Bora? Não tô apanhando aqui para mostrar para vocês. Chega. Ele não sobe mais? Sobe não. Achei que ele conseguia subir mais. Deixa eu mostrar o ar fresco que tá no teto. Olha que coisa linda. Ai, que vontade de estar lá. Deixa eu descer aqui para que vocês possam ver o entorno, tá? Isso aqui é a capela por dentro. Olha o quanto de produção artística nós temos. Deixa eu me aproximar aqui, que isso aqui vai dar para a gente ver melhor. Ah, assim ele vai. Olha para isso aqui. Olha a perfeição dessa pintura, minha gente. Isso aqui é desde o século XVI, tá? Então tem aí pelo menos 3 séculos, né? 4 séculos. Olhe para isso, olha as cores, como ainda estão bem vívidas. E como eu falei para vocês, né? A Igreja Católica, ela foi uma das principais mecenas do Renascimento. Ela conseguiu, né? Ela patrocinou vários artistas, lógico, sem saber que estava patrocinando a esses artistas. Deixa eu dar um zoom maior. Vem para cá? Vem. Olha que legal. A tecnologia é fenomenal, né? A gente consegue estar nesse momento na Itália, sem nem sair de casa. Olha que massa. Olha o efeito de perspectiva dessa pintura, minha gente. Perfeito. O movimento, a sensação de movimento nas roupas, as roupas tremulando com o vento. Não é aquele negócio parado, estático, né? Olha essa pintura aqui. Deixa eu baixar mais. As expressões faciais. Eita, aglomeraçãozinha boa essa, né? Todo mundo aí conversando de boa. Esse aqui que é um dos homens mais pintados da história da humanidade, Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu pego de novo o afresco. Eu sou apaixonada pelo afresco. A riqueza de detalhes. Olha para isso. É toda a capela. Ai, tô dando um zoom errado. Deixa eu vir para cá. Eu quero pro outro lado e tô fazendo errado. Ó. Já pensaram a pessoa conseguir pintar assim no teto? Olha ela. Aquela pintura que eu falei para vocês, da origem do mundo, né, do homem, do ser humano. A displicência que o homem está perto de Deus é uma coisa assim espetacular, né? Você consegue sentir que ele não está a fim de fazer o menor esforço para alcançar Deus. Muito interessante, né? Depois vocês acessem, coloca no Google, tá? Tour virtual pela Capela Sistina e tem vários outros tours virtuais nesse momento disponível. Aqui você tem uma grande quantidade de obras do Renascimento. Então, para você poder ter uma quantidade maior de informação, visualizar cada vez mais as obras e ver no todo, né? Porque você tem várias partes da Capela Sistina, da pintura, que estão na internet espalhadas, né? Aqui você consegue vê-la na sua totalidade, ó. Você consegue entender que não é só um quadro, é uma pintura gigantesca, gigantesca. Deixa eu ver aqui. Vamos para ali para ver o que é. Ah, aqui é os anjos, né? Deus tal. Deixa eu pegar para o outro lado aqui. A internet tá boa? Ó. Vamos para frente? Vamos andar? Que massa! A representação dos papas aqui. Não dá mais um.
os papas representados. É na Capela Sistina que é feita a escolha do próximo papa, tá? Que os papas não, né? Os altos líderes do clero da Igreja Católica se reúnem no chamado conclave para escolher o próximo papa. Espetáculo, né? Bom, vamos para a atividade? Então, olha só. Nós estamos o quê? Com 1 hora de aula, mais ou menos 1h10. Então, temos aí meia hora, tá? Eu vou propor para vocês algumas atividades que vocês têm que responder e enviar para mim durante a aula. Não vai ser depois. Eu vou abrir a atividade quando começar a aula. Como vocês não sabem, né? Não vão tentar responder antes. Então, agora, vocês vão responder para mim. Anota, viu? Eu vou botar lá e vai ter que mandar durante a aula. É atividade de classe, certo? Bora. Página 31, que é uma atividade de texto que você vai ter que desenvolver. Se você quiser fazer no Word, tá? Digitado e mandar o arquivo, tudo bem, pode fazer também. Se não quiser, faz no caderno, responde no caderno, tira a foto e manda também o arquivo. Só que quando você for responder a página 31, por favor, coloque na folha que é da página 31. Resposta da página 31. Não bota só a resposta solta, certo? Uma história é muito bom, não dá para ficar só uma página, né? Lógico que não. Então, vocês vão responder para mim. As atividades, página 32, questão 1, página 33, questão 2, 3 e 4. Beleza? Vou repetir. Página 31, é uma questãozinha só, letra A e B, duas letras abertas. Aí você vai para a página 32 e 33, as atividades. Essas aqui, ó, tá? Vou mostrar muito não, porque tem a resposta. As atividades, questão 1, 2, 3 e 4. Fez isso? Página 31, página 32, página 33. Essas páginas, as últimas, são de marcar X. É rapidinho, tá? Então, você com meia hora aí sobrando, vai aproveitar o seu tempo, vai estudar mais para tirar as dúvidas e vai responder para mim a atividade da página 39, decifrando o enunciado. Deixa eu cobrir a resposta. Essa atividade aqui, ó, também de marca X, e vai mandar para mim. Só isso. 5, 6 questões. Eu acho até que vai sobrar tempo se você brincar. Mas, como eu sei que você não vai brincar, se sobrar tempo, o que é que você faz? Aproveita e responde atividades extras que eu corrijo na próxima aula, sem problema nenhum. Se sentir à vontade, sobrou tempo, responde o restante das atividades que na próxima aula eu corrijo. Agora, obrigatoriamente, são as páginas que eu falei. Vou repetir, caso você tenha perdido. Página 31, 32, 33 e a página 39, certo? Bom final de semana, Deus fique com vocês, se cuidem, fiquem em casa e só saiam se for extremamente necessário. Cheiro. Qualquer dúvida, coloca no chat do Moodle que eu vou e respondo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Se cuidem. Saudade de vocês imensa. Até a próxima sexta-feira. É isso mesmo. Até a próxima sexta-feira. Tchau.